dia. Olha só, hoje vamos continuar estudando as funções de uma variável real a valores em Rn, né? Que são as curvas, né? Nós já vimos na aula passada o limite delas. Hoje vamos ver continuidade, né? Continuidade. Então, continuidade de funções seria assim, funções de uma variável real a valores em Rn, né? Mas vamos colocar aqui de maneira abreviada, funções de R em Rn. Tá? Que são aquelas funções, as curvas, né? Olha, para a gente... porque essas funções, as funções de R em Rn, elas têm as diversas componentes delas, funções componentes dela. E as funções componentes dela são funções do cálculo 1, são funções de uma variável real a valores em R, né? E tudo é estudado via essas funções. Vocês viram, por exemplo, que o limite de uma função dessas daí, recai no limite de cada uma das funções componentes. Assim vai ser com a continuidade, assim vai ser com a derivada, né? Tá? Então é preciso, quando a gente vai estudar a função, continuidade dessas funções aí, é bom a gente ter uma noção, lembrar um pouco da continuidade de função lá do cálculo 1, de função de uma variável. Vocês estão lembrados? Olha, eu vou pegar aqui, só a título de revisão, uma função aqui de uma variável real, tá? Uma função do cálculo 1. Então, essa função aqui, ela é uma função de um subconjunto da reta, tomando valores na reta mesmo. De um subconjunto dos números reais, tomando valores nos números reais. E aí eu pego um número que está no domínio dessa função, né? E aí dizer que essa função é contínua nesse ponto, em termos de gráfico, significa que o gráfico dessa função, quando você passa por esse ponto, não tem um salto, né? Não tem um salto. Por exemplo, o gráfico dessa função, nesse ponto, é uma coisa assim, ó. Aqui está o x0 e aqui está o f de x0, né? Então, essa função aqui, ela é contínua em x0, né? Agora, por exemplo, se eu tenho uma função que faz isso aqui assim, ó, aqui está o x0, aqui está o f de x0, mas quando eu vou aqui para frente, ela já dá um salto aqui assim. Aí ela não é contínua, né? Uma coisa que acontece aqui, então, olha, aqui a f é contínua. Vamos colocar assim abreviado. É contínua em x0. Aqui a f não é contínua em x0, tá? Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que o limite de f de x, quando x tende para x0, não existe. Esse limite não existe, né? Uma outra situação ainda em que a função deixa de ser contínua é uma situação assim, ó. Eu tenho aqui a minha função, aqui está o x0, aí ela tem um pulo para cá, aqui o f de x0 está bem aqui, ó, f de x0. E daqui ela continua. Esse ponto que está aqui, ele é o limite da função, né? A f aí não é contínua também, não é contínua em x0. Nesse caso, existe o limite de f de x quando x tende para x0. Existe esse L, só que esse L é diferente do f de x0, né? Então, a gente vê, na verdade, o seguinte, uma função de uma variável, ela vai ser contínua no ponto x0 se o limite existe, que é o caso aqui, quando x tende para x0, não tem esse problema aí de ter um salto assim, como aqui o limite existe. Mas não dessa maneira, o limite é o próprio ponto, é como se esse ponto estivesse aqui, né? O limite é igual ao f de x0.
Na verdade, é essa que é a definição de continuidade lá no cálculo 1, né? Eu vou dizer que uma função f aí é contínua, vamos colocar assim para ficar bem evidente que ela é de uma variável, né? É contínua em x0 se e somente se o limite existe. O limite existe quando x tende para x0 e é igual à imagem da função, é igual ao valor da função no x0, é igual a f de x0, tá? É isso. Aí se a função é contínua em todos os pontos de um conjunto, de um subconjunto do domínio, eu digo que ela é contínua nesse conjunto. Se ela é contínua em todo o domínio, eu digo que ela é contínua, simplesmente, né? Lá no cálculo 1 é assim, né? Essa função é contínua. Significa que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Agora, tem que ficar bem claro uma coisa. Só se fala de continuidade de uma função em pontos que estão no domínio, tá? Se um ponto não está no domínio, você não se pergunta se a função é ou não contínua naquele ponto. É o que eu vejo muita gente falando. A função 1 sobre x não é contínua no zero. É um absurdo isso, porque o zero não está no domínio dessa função. Então, no zero, se você estiver tratando da função f de x igual a 1 sobre x, não se discute se essa função é ou não contínua no zero, né? Porque o zero não está no domínio dela, tá bom? É isso. Aí outra coisa que é importante lembrar lá do cálculo 1 é que aquelas funções que a gente estuda lá, porque lá no cálculo 1 é assim, ó. Você estuda funções, por exemplo, você estuda funções assim, ó. Você estuda essa função aqui, ó. E elevado a x cosseno x. Você estuda essa função aqui, raiz de x sobre x ao quadrado mais 1, né? Ou então você estuda essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais x à quarta, mais x à sexta, por exemplo, né? Funções assim, né? E aí você vê lá o seguinte, que na verdade, lá no cálculo 1, você tem várias funções. Você tem essa função aqui, ó, x elevado a n, aí esse n pode ser 1, 2, 3, você tem raiz de x, raiz enésima de x, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x, você tem a e elevado a x, você tem log natural de x, você tem seno de x, cosseno de x, módulo de x, essas funções aqui. Todas as outras funções, e algumas outras mais, né? Todas as outras funções que você estuda lá no cálculo 1 são construídas a partir dessas, usando as 4 operações, né? Usando as 4 operações. Por exemplo, você pega essa função aqui, ó, x ao quadrado menos e elevado a x seno x, tudo sobre x à quarta mais 1, né? Você vê aqui que é e elevado a x vezes seno x, a multiplicação. X quadrado menos essa, né, a subtração. X à quarta mais 1, a soma. O 1 é a função constante, uma função importante lá do cálculo 1, né? Função constante. Aí aqui a soma de duas funções, a função x à quarta com a função constante. E aqui a divisão. Então é assim que é. Você pega essas funções aqui, pega as 4 operações e constrói todas as outras. Mas além das 4 operações, tem uma outra operação também. Com funções você faz 5 operações, que além da soma e subtração, da multiplicação e da divisão, você faz a composição. Você põe uma função dentro da outra. É o que eu digo, por exemplo, você pega a função raiz e põe dentro dela essa aqui. É a composição de função, tá? Então, e lá no cálculo 1 é assim, todas as funções que você estuda lá são produzidas dessa maneira. Você pega algumas e
as outras são obtidas dessas usando essas 5 operações, tá? E o que é interessante é o seguinte, lá no cálculo 1. Essas funções aqui são chamadas funções elementares. Justamente que elas são como os tijolos para construir todas as outras funções que a gente estuda lá. São as funções elementares. Com elas, você produz novas funções, que já não são mais elementares. Essas funções elementares aqui são todas contínuas. Todas contínuas. O gráfico delas é uma linha contínua. Essa aqui é uma reta horizontal. Essa aqui, por exemplo, se o n for 2, é uma parábola. Essa aqui, se o n for 2 também, é um pedaço de uma parábola, só que envolvendo o eixo y. A exponencial, a logaritmo, aqui a senoide. Os gráficos são linhas contínuas. Essas funções são todas contínuas. E outra coisa que você vê lá no cálculo 1 é assim. Se você pega 2 funções contínuas e opera por essas 5 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão e composição, o resultado é uma função contínua. Entendeu? Isso aqui é interessante, né? Por exemplo, essa função aqui, ó, eu não faço ideia de como é o gráfico dessa função. Eu teria que fazer lá no computador, ou seguir aqueles passos para a construção de gráfico. Mas eu sei que ela é contínua. O gráfico é uma linha contínua. Porque ela é uma função que é obtida das funções elementares, que são todas contínuas, usando as 5 operações. Na verdade, é que eu estou usando só as 4, não estou usando a composição, né? Essa aqui também. Como é o gráfico dessa função? Não sei, mas é uma linha contínua, porque ela é uma função contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é obtida das funções elementares usando essas 5 operações, tá? Então é isso que você tem que saber de continuidade de função lá do cálculo 1, tá? Você tem que saber o que significa ser contínua. Ser contínua é isso aqui, é isso aqui. É isso aqui. Uma função é contínua em um ponto, se ocorre isso. Qual é a interpretação geométrica disso? O gráfico da função não tem um salto naquele ponto. Se tiver um salto, não é contínua. As funções elementares são todas contínuas. E se eu pego as funções elementares e produzo outras funções usando as 5 operações que eu tenho sobre funções, o que eu obtenho é uma função contínua, tá? É isso, certo? Isso é uma revisão de continuidade lá do cálculo 1, tá bom? Se vocês não tinham entendido a coisa dessa maneira, é assim que é, tá? Às vezes a gente está mergulhado lá naquela teoria, tudo, e a gente não percebe a coisa geral, né? Mas a coisa geral é isso. E agora a gente vai usar esse conhecimento para estudar a continuidade de funções de R em Rn. Então agora eu vou pegar uma função de um subconjunto de R, tomando valores no Rn, pode ser R2, R3, R4, tá? Vou pegar um ponto que está no domínio da minha função, tá bom? E eu quero saber o que significa essa função ser contínua nesse ponto, né? Essa situação aqui é um pouco diferente daquela, porque uma coisa que muita gente confunde, uma função lá do cálculo 1, ela tem essa propriedade aqui de que quando eu pego retas que são paralelas ao eixo y, só toca uma vez no gráfico, né? Mas quando eu pego funções assim, não é o caso, né? A trajetória dessas funções pode uma reta paralela ao eixo y tocar várias vezes. Por exemplo, se eu tiver circunferência, né? Então, é justamente porque o desenho da imagem dessas funções não é um gráfico, é por isso que a gente chama de trajetória para o gráfico, né? Então, mas voltando aqui, eu tenho uma função aqui está o domínio dela, né? Aqui está a reta real, o domínio dela tá aqui assim, digamos aqui assim, ó. Esse é o A, e aí eu pego um ponto do domínio dela. Aí eu pego aqui alfa e eu pego aqui o Rn. Pode ser o R2, R3, R4. Eu vou desenhar como sendo o R2, porque fica melhor de explicar, mas pensa que pode ser o R3 também, ou qualquer outro, né? Aí eu tenho aqui o Rn, então eu tenho aqui a minha função, né? A trajetória dela é isso aqui. Aí eu tenho aqui o alfa de T0, né? A gente vai querer que uma função seja chamada de contínua nesse ponto,
se justamente a trajetória dela é uma linha contínua quando eu passo por esse ponto. A mesma motivação geométrica do que aquela lá, né? Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma curva que tenha esse problema aqui, ó, que o desenho dela seja isso aqui, assim, ó. A trajetória dela seja assim. Ela vem aqui, aqui está o alfa de T0, e aí ela continua para cá, assim, digamos, né? Aqui está o T0, ó. Aí quando eu ando aqui, ela vai aqui, até o T0. Quando eu sigo aqui adiante, aí eu vou dizer que essa função não é contínua no T0, né? Eu poderia ter uma situação aqui também, assim, né? Aqui está o T0, bem aqui, a minha função, aí ela faz uma coisa assim, ó. Tá? Aí, aqui, esses pontos estão levados aqui. Aí o T0 é levado aqui adiante. Aí eu continuo para cá, ela continua aqui assim, digamos, a minha função, né? Aí ela não é contínua também, né? Observem que aqui existe o limite. O limite, quando alfa de t tende para T0, é esse ponto L aí, mas é diferente do alfa de T0, tá? E aqui não existe o limite, né? Porque se eu pegar uma sequência convergindo aqui para o T0 por aqui, ela vem para cá, e se eu pegar uma sequência aqui por cima, ela vem para esse ponto. Então não existe o limite aqui, né? Não existe o limite de alfa de t quando t tende para T0, nesse caso aí. E nesse caso aqui, existe o limite. Existe o limite de alfa de t quando t tende para T0 e é igual ao alfa de T0. É igual ao alfa de T0. Então é isso que a gente vai tomar como sendo a nossa definição de função contínua, tá? Então uma função alfa dessas vai ser contínua em um ponto do domínio dela, se nesse ponto existe o limite, e o valor desse limite é o próprio valor do ponto, da função nesse ponto, tá? Então é a mesma coisa aqui assim, né? É a mesma coisa aqui assim. Então eu vou dizer que a minha alfa é contínua em T0, se e somente se existe esse limite. Quando eu escrevo ele aqui, já está subentendido que ele existe. E ele é igual ao alfa de T0, tá? É isso que é ser contínuo. É essa que é a definição de continuidade desse tipo de função. E o que significa a continuidade geometricamente? Significa isso, que quando eu passo por esse ponto aqui, na trajetória eu passo pela imagem dele sem dar um salto, né? Não acontece isso, não acontece isso, a trajetória é uma linha contínua naquele ponto, né? Agora também, se eu pego um subconjunto do domínio, eu pego aqui um subconjunto do domínio, e eu observo que a minha função é contínua em todos esses pontos, né? Ela é contínua em todos esses pontos, e aí então eu digo que a minha função é contínua nesse subconjunto, né? Se por acaso a minha função é contínua em todo o domínio, ela é uma curva sem salto em todo lugar, aí eu digo que ela é contínua, só isso, tá bom? Então é isso que é a definição, e aí eu gostaria de saber como esse conceito se traduz para as funções componentes da função, né? Então, digamos agora, eu tenho aqui a minha... Deixa eu pegar aqui, apagar tudo aqui. Eu tenho aqui a minha função, tá? Alfa de A contida em R, tomando valores em Rn, e eu pego um ponto aqui do domínio dela, tá? E digamos que a minha função alfa tem
as suas diversas funções componentes aqui, ó. x1, x2, xn, né? Se o n for 2, aí ela tem duas componentes, que eu denoto por xt e y de t. Se o n for 3, ela tem três componentes, x de t, y de t, z de t. Mas se o n for 4, 5, aí a gente denota dessa maneira. Então, é uma notação para o caso geral aí, né? Certo? Aí, digamos, então, que essa minha função é contínua no t0, né? Nesse t0. Digamos que essa alfa de t é contínua em t0. Bem, eu sei que isso significa aquilo lá, né? Que o limite de alfa de t, quando t tende para t0, é alfa de t0, tá? Mas o que é o limite de alfa de t quando t tende para t0, quando eu tenho as componentes assim? Nós vimos na aula passada que calcular esse limite significa calcular o limite de cada uma delas, né? Então, isso aqui significa o seguinte, ó. Esse limite é o limite de x1 de t quando t tende para t0, né? É o limite da x2 de t quando t tende para t0, é o limite da xn de t quando t tende para t0. E isso aqui, alfa de t0, é quando eu coloco, no lugar do t, eu coloco t0. Então vai ficar t0 aqui em todos eles, né? Então, isso aqui é igual a x1 de t0, x2 de t0, xn de t0, tá? E aí eu tenho uma igualdade entre duas ênuplas. Duas ênuplas são iguais se as componentes correspondentes são iguais, né? Primeiro igual ao primeiro, segundo igual ao segundo. Então essa igualdade aqui me diz que ocorre essa igualdade somente se o primeiro aqui é igual ao primeiro lá. Então o limite de x1 de t quando t tende para t0 é x1 de t0. E também o limite de x2 de t, quando t tende para t0, é x2 de t0. Né? E assim por diante, até o último, né? O limite do último aqui, quando t tende para t0, é igual ao último, a última componente calculada em t0, tá? Mas olha, o que significa isto aqui? Né? Essa função, conforme eu disse, é uma função lá do cálculo 1. Se o limite dela quando t tende para t0 é ela calculada no t0, é porque ela é contínua, né? De acordo com aquilo que nós falamos lá no começo. Aqui também, essa função é contínua. Então, isso que está escrito aí embaixo me diz que isso aí ocorre somente se, continuando para cá, a função x1 de t, x2 de t, xn de t são contínuas em t0, tá? É isso. Então, moral da história, como aquele conceito de continuidade continuidade da função alfa se traduz em termos das funções componentes, né? Uma função desse jeito aí, de R em Rn, é contínua em um ponto, somente se todas as funções componentes delas são contínuas naquele ponto, tá? Então, se uma função componente deixar de ser contínua em um ponto, a própria função não é contínua naquele ponto, tá bom? Então, com isso, a gente verifica se uma função de várias componentes é ou não contínua, né? Por exemplo, as nossas funções que a gente vem trabalhando aí, essa bem aqui, ó, alfa de t, que é t quadrado. As funções componentes são essa, ó. O x1 de t é t, o x2 de t é t quadrado. Essa função é contínua, né? O gráfico dela é uma reta lá no
No plano. Essa aqui também é contínua, o gráfico dela é uma parábola. E, então essa curva aqui é contínua, né? Em todos os pontos. Isso está de acordo com a nossa compreensão geométrica dela, né? Porque a trajetória dessa função aqui é uma parábola, que é uma linha contínua, né? Essa aqui, ó, que a gente vem trabalhando também, cosseno de t, seno de t, é contínua, porque a função cosseno é contínua, a função seno é contínua. E isso também está de acordo com a nossa compreensão geométrica dela. A trajetória dessa função é uma circunferência, que circunferência é uma linha contínua, né? Essa aqui, alfa de t igual a cosseno t, seno t, t sobre 4, né? Que é a hélice, né? É uma curva no espaço. Tem 3 funções componentes, x de t, y de t, z de t. É contínua também, porque as funções componentes são funções contínuas, tá? Tá bom? Essa aqui, por exemplo, olha. Essa aqui, ó. Essa aqui. Alfa de t igual a e elevado a t cosseno t. Raiz de t, log natural de t, né? T ao quadrado mais t à quarta mais t. Essa função, será que ela é contínua? É contínua. Por quê? As funções componentes são contínuas. Por que as funções componentes são contínuas? Porque são funções obtidas das funções elementares do cálculo 1 através das operações, a multiplicação, soma, né? Vamos até colocar aqui, ó, dividido. Vamos mudar aqui um pouco para ter a operação divisão também. Vamos colocar assim, t ao cubo mais t sobre t quadrado mais 1. Soma, divisão, né? Vamos colocar aqui menos t para ter a subtração também, né? Tá bom? Tá aí todas as operações envolvidas aí. Faltou a composição, né? Faltou a composição. Podia colocar bem aqui assim, ó. T quadrado mais 1. Pronto. Composição. Então, as 5 operações envolvidas aí, ó. Multiplicação, composição, subtração, divisão, soma, tá? São funções contínuas, tá bom? São funções contínuas. Como é a trajetória dessa função? Não faço ideia. Tem que ver lá no computador. Mas eu sei que é uma linha contínua. Entendeu? É assim que funciona. Quer dizer, você, através de informações analíticas, obtém informações geométricas, né? Tá? A trajetória dessa função, se você for usar lá o GeoGebra, o Winplot, o Maple, você vai ver que é uma linha contínua no espaço. É uma linha sem salto, tá? Mas e um exemplo de uma curva que não seja contínua, né? Então, vamos pegar uma função lá do cálculo 1 que não seja contínua e fabricar com essa função uma curva no espaço, por exemplo, para ver que ela tem um salto mesmo. Olha, por exemplo, eu vou pegar esta função aqui, ó. Eu vou pegar esta função aqui. F de t igual a 1 se o t for maior ou igual que 0. Menos 1 se o t for menor que 0. Essa função, com certeza, vocês estudaram lá no cálculo 1, né? Que é para, quando vai estudar limites laterais, você vê logo esse exemplo aí, né? O limite lateral à esquerda é menos 1 e o limite lateral à direita é 1. A função não é contínua no 1, né? O gráfico dessa função é assim, ó. Aqui, vamos colocar aqui t, aqui y, né? Então, para negativo, ela é menos 1, e é aberto aqui. E para positivo, ela sempre vale 1. É assim essa função, né? Agora eu vou pegar essa função aí e vou fabricar uma curva com ela. Vou pegar essa função aqui assim. Alfa de t igual a primeira componente dela é justamente essa função aí. A segunda é t e depois t quadrado, tá? Tá bom?
Olha, se essa função aí, ela é uma função de R no R3, tá bom? Ela tem 3 funções componentes. Se fosse no R2 e não tivesse essa componente aqui, seria uma parábola, né? Então essa curva aqui, quando eu projeto essa curva no plano YZ, o resultado é uma parábola. Se eu pegar essa curva e achatar no plano YZ, é uma parábola, tá? Tá, mas ela não é como é ela no espaço? Olha, no espaço é assim, para ter negativo, ó, vamos analisar como seria, ó. Aqui está o zero, tá? Aqui está o espaço. O nosso canto de sala, né? Que tem aquele cara que fica pensando aqui nele, né? Não sabe o que fazer, o que eu faço aqui, nesse plano XY. Vocês lembram? Ó. Aqui, ó, quando eu vou aqui no negativo, esse x é sempre -1, quando eu estou no negativo. Ó. Esse f de x, esse f de t é -1, que está aqui no x. Então, para ter negativo, ela está no plano x igual a 1. Assim, e formando uma parábola, assim, ela está assim, ó. E ela vem parar aqui no 1. Não. É no -1, né? Ela não está no 1, ela está no -1. É no -1. É x igual a -1. O x é -1 para ter negativo. Então é bem aqui, ó. É aqui, assim, ela vem lá por trás, passa lá atrás e chega aqui. Daqui ela dá um salto. Quando eu passo para cá, ó, eu venho nos negativos. Quando eu chego no zero e vou para os positivos, dá um salto e esse x aqui, que é o f de t, passa a ser 1. Então ela aqui no 1, ó. Aí ela faz é uma coisa assim essa curva. Ela dá um salto aqui, ó. Entendeu? Aqui é fechado. Aqui é o alfa de 0. Tá? É assim que é essa curva. Né? Ela não é contínua no zero, tá? O limite dela, quando t tende para 0, não existe, tá? Não existe. Vamos ver aqui no Maple. Ela é essa curva aí, ó. Eu desenhei com 2 cores, mas é a mesma curva, tá? É a mesma curva. Essa parte vermelha corresponde aos t negativos, olha. Ela vem assim e chega lá no -1. Aí depois, quando eu vou para o 0, ela pula para o 1 e vem aqui, assim, nesse azul, tá? Se você projetar essa função no plano, essa trajetória no plano YZ, olha, colocar o eixo x bem na nossa direção, ó. Você vai ver que é uma parábola mesmo, né? Não, mas ela está no espaço. Ela é uma curva, ela é assim, ó. Ela está contida em 2 planos, no plano x igual a -1 e no plano x igual a 1, tá? É uma função que não é contínua, tá bom? Ok. É isso que é a continuidade, tá? A continuidade dessas funções. Então já vimos o limite, já vimos a continuidade, né? Vamos ver a derivada. O que é a derivada de uma função de R em Rn, tá? Como sempre, a gente tenta imitar o cálculo 1, né? A gente sempre tenta imitar o cálculo 1. Lá no cálculo 1, o que acontecia lá no cálculo 1? Só lembrando. Recordar é viver, né? Eu tenho uma função de uma variável real a valores reais. Aqui está o gráfico dela. Né? Aí está o gráfico dela. Aí aqui eu tenho um ponto aqui do domínio dela. Tem que ser um ponto do domínio dela. A derivada dessa função, no ponto x0, o que é?
Você sabe calcular a derivada de x ao quadrado, x ao cubo, seno, mas o que é a derivada? A definição dela. A derivada é isso aqui, é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende para x0. Todas aquelas fórmulas vêm daí, né? Você pode fazer uma mudança de variável, escrever de outra maneira esse limite, mas é isso. E o que é a derivada, geometricamente, em termos de gráfico? A derivada, se você pegar o ponto do gráfico correspondente ao x0 e fizer a reta tangente a esse gráfico nesse ponto, a derivada é a tangente desse ângulo. Ou seja, isso aqui, esse limite, quando ele existe, é a tangente do ângulo θ. A derivada, ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0. Então, lá no cálculo 1, a derivada, você já vê que ela tem a ver com reta tangente, né? Mas e agora, aqui, para as nossas funções cuja imagem são trajetórias de curvas, né? Para as nossas funções de R em Rn. O que vai ser a derivada, né? O que vai ser a derivada? Bora ver, vamos embora ver. Então, derivada de funções de R em Rn. De maneira abreviada aqui, né? Podemos colocar de curvas, né? Ou então, de maneiras mais precisas, derivada de funções de uma variável real a valores do Rn, né? Então, eu vou pegar aqui uma função, né, definida em um subconjunto da reta real, tomando valores em Rn, né? E vou pegar aqui um ponto T0 do domínio dela. O domínio dela é esse conjunto I, tá? O que é a derivada dessa função no ponto T0? Que nós vamos denotar assim, já imitando o cálculo 1, né? Tá bom? O que é a derivada? A derivada é isso aqui, ela é definida assim, né? Ó, em matemática, as definições você aceita, né? Você não calcula a definição. Às vezes você tem uma motivação para ela. Mas a definição, olha, a derivada é isso, pronto, acabou. Aceita, né? Tá bom? Aí as propriedades você demonstra, calcula, mas quando é definido é aquilo. A derivada de uma função de R em Rn é isto aqui. O limite de t tendendo para 0 de alfa de t menos alfa de t0 sobre t menos t0. É isso, tá? Totalmente imitação do cálculo 1, né? Mas vejam as diferenças aqui, tá? Lá no cálculo 1, esse f de x, ele é um número. Quando você coloca um número no lugar do x, dá um número. Aqui é um número. Aqui é um número. Você está dividindo um número por outro número. Aqui é diferente. Isso aqui embaixo é um número. Mas isso que está aqui em cima é uma ênupla. Uma ênupla menos outra ênupla. Se aqui for R2, isso aqui é um par ordenado. Menos outro par ordenado, tá? Então eu estou dividindo uma ênupla por um número. Na verdade, eu não tinha definido essa operação de dividir ênupla por número. Porque aqui eu estou meio que forçando a barra, né? Eu estou forçando a barra para ficar parecido com o cálculo 1. Mas, na verdade, eu deveria escrever isso de uma maneira melhor, que seria essa aqui, ó. É essa aqui, ó. O limite t tendendo para 0 de 1 sobre t menos t0. Olha, isso aqui é um número agora, é 1 dividido por esse número, vezes isso aqui é uma ênupla. Aí sim, eu tenho, existe isso aqui, um escalar, que é tudo isso aqui, é um número, multiplicado por uma ênupla. Se você quiser interpretar a ênupla como um vetor, eu estou multiplicando um escalar por um vetor, tá? Então, na verdade, a maneira melhor de escrever a derivada de função de R em Rn é esta aqui, tá? É esse limite aí, quando esse limite existe. Porque, às vezes, limite não existe, né?
Então, quando esse limite existe, ele é chamado de a derivada da função no ponto alfa de t, a derivada da função no t0. No t0, tá? A coisa é assim, olha, a coisa é assim. Você tem que pensar assim. Você tem que pensar assim, ó. Eu tenho aqui o meu R, tá? Aqui está o domínio da minha função, o meu conjunto A. Eu peguei um ponto desse domínio. A minha função toma valores no Rn, pode ser o R2, o R3, né? Vou desenhar aqui como sendo o R2, mas podia ser qualquer um. Aqui está a minha função. Aí digamos que o sentido de percurso seja esse. O sentido de percurso vai ser importante agora aqui na derivada. Aí eu tenho aqui o alfa de t0. Esse é o alfa de t0. Tá? Esse é o alfa de t0. Aí aqui adiante eu pego um t. Aí está aqui o alfa de t. Aí o que é alfa de t menos alfa de t0? Se você imaginar a interpretação vetorial para isso, esse aqui é o alfa de t, esse aqui é o alfa de t0, esse aqui é o alfa de t, o alfa de t menos alfa de t0 é aquele vetor que fecha aqui esse triângulo, né? Aqui assim, ó. Saindo aqui do alfa de t0. Então esse aqui é o alfa de t menos alfa de t0. Então essa ênupla, eu multiplico ela por 1 sobre essa distância, que é t menos t0. 1 sobre t menos t0 eu multiplico por aquele vetor. E aí eu vou fazendo t tendendo para t0 e vejo se existe o limite. Se existe esse limite, se existir, ele é a derivada, tá? Ok, depois a gente volta para ver a interpretação geométrica disso, mas antes eu queria falar do que a relação que esse conceito tem, o conceito de derivada de uma função de R em Rn, com as funções componentes da função alfa. Do mesmo jeito que nós vimos o limite, a continuidade, né? Quando você calcula o limite de uma função assim, é o mesmo de você calcular o limite das componentes. Quando você quer saber se uma função dessa é contínua em um ponto, é o mesmo de você verificar se cada função componente é contínua nesse ponto. E quando eu pego uma função dessa e derivo, calcula esse limite aqui, o que significa isso em termos das funções componentes, né? É isso que nós vamos ver, então. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui a minha função. Vamos pegar aqui, não esqueçam que derivada no cálculo 1 tem a ver com reta tangente, né? Então aqui eu vou pegar a minha função alfa de t com as suas diversas funções componentes, tá? Fazer aqui geral, porque não pode ser R2, R3, tá bom? Então isso é o alfa de t. Isso é o alfa de t que aparece aqui, ó. O alfa de t0 é o quê? O alfa de t0, você põe t0 no lugar do t. Então vai ficar x1 de t0, x2 de t0, xn de t0. Tá? E aí, então, eu vou calcular o limite. Vou calcular o limite. Tá, deixa eu fazer mais aqui. O que é o alfa de t menos alfa de t0? Que é isso aqui. Eu vou subtrair. O primeiro do primeiro vai ser x1 de t menos x1 de t0. x2 de t menos x2 de t0. E assim eu vou até chegar no último, que vai ser xn de t menos xn de t0. Tá? E aí eu vou multiplicar isso por 1 sobre t menos t0. Né? Tá? Quando eu multiplico um escalar, que no caso é tudo isso aqui, por uma ênupla, esse escalar multiplica cada uma das componentes. Então, vai ficar esse escalar vezes isso, esse escalar vezes isso. Você pode pensar que isso aqui está sobre 1, né?
E aí, então, quando eu multiplico esse escalar por esse, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aí vai ficar, então, x1t menos x1t0, t menos t0, tá? Aqui também vai ficar x2 de t menos x2 de t0, t menos t0. E assim vai ficar xn de t menos xn de t0. T menos t0. Tá? É isso que dá. E aí eu vou calcular o limite disso, né? Vou calcular o limite disso. O limite disso vai ser o alfa linha de t0. Aí tá, eu vou calcular o limite disso, tá bom? Aí o que é o limite? O que é o limite de uma função que tem várias componentes? É o limite de cada uma delas, né? Foi o que nós vimos com o limite. Então, quando eu for calcular o limite disso aqui, vai ser o limite de cada função componente disso aqui, né? E isso aqui que eu estou dizendo, olha, eu estou dizendo que ó, as funções componentes dessa função aqui são essas. Eu quero calcular o limite dela, então eu vou calcular o limite de cada componente, tá? Então vai ficar aqui limite t tendendo para t0 de x1 de t menos x1 de t0, t menos t0. E aqui vai ficar o limite t tendendo para t0 de x1 de t menos x1 de t0, t menos t0. E assim eu vou ter o limite t tendendo para t0 de xn de t menos xn de t0, t menos t0. Tá? Pronto. Pronto, é isso que é aquele limite lá, quando eu trabalho em termos de funções componentes. Mas o que é isso aqui? Lembrar que x1 é uma função do cálculo 1, né? Isso aqui é a derivada do x1. Isso aqui é a derivada do x1, é o x1' de t0. Isso aqui, é 2 aqui. É o x2' de t0. E aqui, ali, é o xn' de t0, tá? Moral da história, quando eu tenho uma função alfa, com suas diversas componentes, né? Com suas diversas componentes. O que é a derivada dela? É a derivada de cada componente. Pronto. Eu não entendi nada disso que ele falou aí, um monte de coisa. Entenda isso, então. Pronto. Isso aqui é o que vai precisar, tá? Tá bom? A derivada de uma função que tem muitas componentes, aqui que tem 2 componentes, 3 componentes, o que é a derivada dela? É a derivada de cada uma, pronto. Se eu quiser a derivada em um ponto, aí eu substituo, que nem aqui, eu substituo no lugar do t da derivada aquele ponto, né? Tá? Por exemplo, olha, por exemplo. Pega essa função aqui, que a gente está trabalhando com ela, cuja trajetória é uma parábola. Qual é a derivada dela em um ponto qualquer? Deriva cada componente. Derivada de t é 1. Derivada de t quadrado é 2t. Qual é a derivada dela no zero? Coloca zero no lugar do t na expressão da derivada. A função 1 calculada no zero é 1. A função constante calculada em qualquer ponto é a própria constante. 2t calculada no zero, põe zero no lugar do t. Vai dar 2 vezes zero, que é zero. Esta é a derivada desta função aqui no zero. A derivada é uma ínupla. Se eu tiver no R2, a derivada é um par. Se eu tiver no R3, a derivada é uma terna. Se eu tiver no R4, a derivada é uma quádrupla. Tá bom? A derivada agora, ela não é um número. Ela é um par, uma terna, uma quádrupla, tá? É uma ínupla. Qual é a derivada dessa função aí no 1? 1 calculado no 1 é o próprio 1. 2t calculado no 1
faz t igual a 1, dá 2. É isso, tá? Simplesmente isso, tá? Aquela outra. Alfa de t igual a cosseno t, seno t, t a quarta. T sobre 4, cuja trajetória é a hélice. Qual é a derivada dessa função num ponto qualquer? Derivada do cosseno. Quanto é a derivada do cosseno? É seno, né? É seno? Menos seno, né? Vocês passaram no cálculo 1, fizeram questão de esquecer, né? Derivada do seno, cosseno. Derivada de t sobre 4, 1/4. Essa é a derivada num ponto qualquer. Qual é a derivada dessa função no π sobre 2? Coloca π sobre 2 no lugar do t. Seno de π sobre 2, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. 1/4 no π sobre 2 é uma constante. Constante calculada em qualquer número é a própria constante. Pronto. Essa é a derivada desta função no π sobre 2, tá? É assim que é, tá bom, pessoal? É isso que é a derivada, tá? Isso que é a derivada. Agora, graficamente, geometricamente, qual é o significado da derivada? Então vamos ver isso. Interpretação gráfica, interpretação geométrica da derivada, né? Da derivada de uma função de R em Rn, tá bom? Eu estou aqui com a minha função de A contida em R, tomando valores no Rn, e eu peguei aqui um T0, um ponto do domínio dela. Olha, pessoal, prestem atenção nisso, tá? Derivada você só calcula em ponto do domínio. Continuidade você só verifica em ponto do domínio. Limite, não. Limite, você pode calcular o limite em um ponto do domínio ou em um ponto que não esteja no domínio, mas desde que ele seja extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio, para você poder fazer vários pontos se aproximando dele, né, e ver para onde converge. Tá bom? Então é isso. Tá, então eu estou nesta situação aqui, ó. Eu estou nesta situação aqui. Aqui está o R, aqui está o domínio da minha função aqui dentro, que pode ser até todo o R, o meu domínio. E aqui eu tenho um T0, que é o ponto que eu peguei aqui. E aí eu calculo a trajetória da minha função. Eu quero ver a coisa geométrica, né? Eu vejo a trajetória da minha função. Eu vou desenhar como se fosse R2, mas no R3 é tudo igual também, tá? Então eu tenho aqui a minha função aqui. Ela faz aqui uma... Vou desenhar melhor aqui. Ela faz aqui uma... Ela descreve aqui uma trajetória, né? Tá? Aí digamos que o sentido de percurso é esse. Ela vai, conforme eu ando aqui, os pontos vão andando ali. Aí o alfa de T0 está bem aqui, ó. Esse é o alfa de T0. Aí eu quero calcular, então, aquele limite, né? Deixa eu pegar para cá. Eu quero calcular aquele limite. Eu quero calcular o limite, eu quero calcular o alfa' de T0, que é o limite de alfa de T menos alfa de T0. Vamos escrever daquele jeito, o jeito bom de escrever, né? T menos T0, alfa de T menos alfa de T0, isso, quando T tende para T0. Tá, é isso. E olha, o que é o limite, né? O que é o limite? Pensa que isso aqui é uma função de R em Rn, né? Que eu construo a partir da alfa de T. Eu quero calcular o limite dessa função. O que é o limite, geometricamente o limite? O limite é assim, eu vou pegar uma sequência de pontos convergindo aqui para o T0, eu vou pegar aqui o ponto T1, o ponto T2, o ponto T3, o ponto T4, infinitos pontos convergindo aqui para o T0,
e vou ver para onde vai dar isso aqui. Vou calcular essa função nesses pontos e vou ver para onde vai dar isso aqui, né? Para onde converge isso aqui. E esse ponto de convergência é o limite, né? Então, por exemplo, olha, eu pego aqui o T1 e eu calculo esta função no T1. Então, no lugar do T, eu coloco T1. Então, vai ficar assim, 1 sobre T1 menos T0, alfa de T1 menos alfa de T0. Tá? O que é isso? Né? Olha, o alfa de T0 está aqui. O sentido de percurso é assim. O T1 está para cá, ó. Então, o alfa de T1 vai ser um ponto por aqui, assim, ó. Esse vai ser o alfa de T1. Né? Alfa de T1 menos alfa de T0 é esse vetor aqui, ó. Tá? E aí eu pego esse vetor e multiplico por 1 sobre T1 menos T0. 1 sobre essa distância aqui, ó. 1 sobre essa distância, eu multiplico esse vetor. Vai dar um vetor aí que tem a mesma direção e o mesmo sentido desse. Né? Aí eu pego o T2 e calculo esta função no T2. Então vai ficar 1 sobre T2 menos T0, alfa de T2 menos alfa de T0. O que é isso? O que é isso? Né? Olha, o T2 ele já está mais próximo do T0, então, como o sentido de percurso é esse, ele já vai estar por aqui, né? Aí, alfa de T2 menos alfa de T0, isto aqui, é este vetor aqui. Dando essa interpretação vetorial, né? É isso aí. Aí eu pego esse vetor e multiplico por um escalar que é 1 menos essa distância, 1 sobre essa distância. Vai dar um vetor que tem a mesma direção e sentido desse. Aí eu pego o T3, faço a mesma coisa. 1 sobre, né? O T3 já vai ser um vetor por aqui, ó. Ser um ponto aqui, assim. Alfa de T3. Aí, alfa de T3 menos alfa de T0, que é esse vetor aqui, é um vetor aqui, assim, ó. E aí eu pego esse vetor e multiplico por 1 sobre isso. E aí eu vou fazendo isso para todo mundo, tá? Eu vou vendo para onde vai isso aqui. Olha, o que vai acontecer? Quando eu pegar pontos cada vez mais próximos de T0, vai dando vetorzinho aqui assim, ó, que vão ficando muito pequeno. Mas só que eu vou multiplicar esse vetor por esse escalar aqui, que é 1 sobre a distância entre os pontos. Vejam que essa distância está diminuindo. T3 menos T0, T4 menos T0, T5, vai diminuindo muito essa distância. E 1 sobre um número que é muito pequeno é um número muito grande. Então, quando eu estiver fazendo T tendendo para T0, esse número que está aqui na frente vai ficando um número muito grande. Ao passo que este vetor vai ficando um vetor muito pequeno. O aumento desse escalar com a diminuição desse vetor, elas vão sendo compensadas. Enquanto o vetor diminui, o escalar aumenta, e aí se equilibra, entendeu? A ponto de chegar nesse limite aí, que é o alfa' de T0. O que vai ser o alfa' de T0? Vai ser um vetor aqui, ó. Ele é muito pequenininho aqui, mas eu multiplico por um escalar muito grande. Ele vai ser uma coisa bem aqui, assim, ó. No limite, ele vai ser uma coisa aqui, ó. Alfa' de T0, é isso. É um vetor que ele tem a direção tangente à trajetória da curva. Vejam, então, que derivada aqui também neste mundo das funções de uma variável tomando valores em Rn, tem a ver com tangente também, né? Tal como lá no cálculo 1. Então, é um vetor que tem a direção tangente à trajetória da curva no ponto alfa de T0, e o sentido dele está de acordo com o sentido de percurso da curva. Tá? Se a curva está indo para lá, o alfa' de T0 aponta para lá. Se a curva estivesse vindo para cá, o vetor alfa' de T0 estaria apontando para cá também, tá? Então, a direção dele é tangente à curva,
o sentido dele está de acordo com o sentido de percurso da curva, e o módulo dele é o módulo disso aqui. Você pega e deriva cada uma dessas, você tem um ponto do Rn e calcula o módulo dessa ênupla. Então é isso. Então nós vamos interpretar aqui a derivada como sendo um vetor, tá? Ela é um vetor. E ela é um vetor que ela é um vetor que tem a direção tangente à trajetória da curva naquele ponto, tá? Por causa disso, nós vamos chamar para esse vetor aqui, vamos chamar ele, já é a derivada da curva, né? Mas nós vamos chamar para ele também de vetor tangente à curva. O vetor tangente à curva no ponto alfa de t0, tá? É isso, tá bom? Essa é a interpretação geométrica da derivada. Olha só. Olha aqui, presta atenção aqui, ó. Vamos pegar a nossa parábola. A nossa parábola, que é exemplo para tudo, né? É exemplo para tudo. Eu vou pegar aqui alfa de t igual a t quadrado, tá? Então tá aqui a parábola. Ó. Ela pega pontos daqui 0, 1, 2, -1, -2, e transforma em pontos aqui, ó. Aqui o x, aqui o y, digamos aqui 1, 2, vou fazer melhor aqui. 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4. Olha, o alfa de -2 vai aqui no -2, 4. Calculamos isso aqui uma vez já. O alfa de -1 vai no -1, 1. Alfa de 0 vai no 0, 0. Alfa de 1 vai no 1, 1. Alfa de 2 vai no 2, 4. É assim, a parábola, a trajetória desta curva aqui, é isto aqui, é essa parábola aqui. Com este sentido de percurso. Este sentido de percurso, tá? Qual é a derivada dessa função que eu fiz ainda há pouco? Alfa' de t, deriva esse aqui que é 1, deriva esse aqui que é 2t. Tá? Vamos calcular essa derivada no zero, que nem eu fiz ainda há pouco. É 1 e 0. Vamos representar esse vetor. Vamos representar o vetor 1, 0. Então, o x é 1, o y é 0. É esse ponto bem aqui, ó. Então, este vetor aí é este aqui, ó. Este vetor é o alfa' de 0. Vejam que ele é tangente à curva mesmo, né? No ponto alfa de 0. Esse é o ponto alfa de 0, tá? Ponto alfa de 0. A derivada é isso, o ponto é este. Tá? Agora vamos pegar outro ponto. Vamos pegar o ponto t igual a 1, esse ponto aqui. Quanto é alfa de 1? Alfa de 1. Presta atenção nesse caso agora, o que vai acontecer aqui, ó. Alfa de 1, coloca 1 e 1 aqui. Eu calculei o ponto, tá? O ponto. Agora vamos calcular a derivada da função nesse ponto. Pega a expressão da derivada e coloca 1. 1 aqui. E 2 vezes 1 dá 2. Então tá aqui, ó. O ponto é este, tá bem aqui, ó. Este é o alfa de 1. E a derivada? É 1, 2. 1 tá bem aqui, 2 tá bem aqui, ó. É este vetor aqui, ó. Ah, mas não era para dar tangente ali, né? O que acontece é que sempre que você representa um vetor assim, ele vai estar na origem. Agora você pega um outro representante dele que esteja nesse ponto, tá? Você vai pegar aqui um que tenha o mesmo comprimento desse, a mesma direção desse, só que localizado aqui. Aí sim vai dar tangente. Tá? Esse é o alfa' de t0, esse é o alfa' de 1, esse também é o alfa' de 1, é o mesmo vetor.
só que representados por esse segmento. Então você pode dizer, esse aqui é o alfa-linha de 1, esse aqui também é um alfa-linha de 1, tá? Tá bom? Olha, com relação a isso, uma coisa que ajuda muito é assim, ó, só uma revisão rápida de vetor. Se você tem um... Aqui está o x, eu estou fazendo plano... Opa, aqui é o eixo y, aqui é eixo x. Se você tem um vetor aqui, v, esse é um vetor v, e você tem um ponto aqui, e você quer pegar um representante deste vetor neste ponto, tá? Olha, esse vetor tem as componentes dele. Digamos, x1, y1. Esse ponto tem as componentes dele, x0, y0. E você quer representar, você quer pegar um outro representante deste vetor neste ponto, ou seja, um vetor que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Aqui, ó, um outro segmento equipolente aqui. Tá? Qual é este ponto? Para você desenhar bem, entendeu? Olha, você pode pensar assim, considera este vetor aqui também. Como este aqui é V e este aqui também é V, este ponto aqui é a soma dos dois vetores, pela regra do triângulo, ou pela regra do paralelogramo, entendeu? Então, para eu saber qual é esse ponto aqui, para eu não errar no meu desenho, eu somo este aqui com este aqui. A extremidade do vetor com o ponto. Então, este aqui quem é? Está aqui, ó. Este aqui quem é? Está aqui, ó. Soma esses dois. 2, 3. Esse que é esse ponto bem aqui, ó. Realmente, ó. 2, 3 aqui. Tá? Para você encontrar o ponto final do segmento que é equipolente ao vetor, tá bom? É isso, é isso, é isso. Não tem segredo. Então, olha, quando você calcula o limite de uma função, é o limite de cada componente. Quando você quer saber se uma função é contínua, você verifica se cada componente é contínua. Você quer pegar uma função dessas e derivar, você deriva cada componente, tá? É isso, tudo morre nas componentes, tá? Tudo acaba nas componentes. Olha esse outro aqui. Alfa de t igual a cosseno t seno t. A nossa circunferência, né? Ela pega pontos daqui da reta e transforma na circunferência, de centro na origem e raio 1. Né? Aqui assim. Aqui assim, ó. Ela faz isso aqui assim. Diferença, quanto mais você capricha, mais torta ela sai. Digamos, tá bom? Digamos que é uma circunferência, tá? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Tá? Vamos calcular essa função no zero. Essa função no zero. Alfa de zero. Vai ficar cosseno de zero, que é 1, seno de zero, que é 0. Que ponto é esse? Esse vem aqui, ó. Ponto 1, 0. Esse é o alfa de 0. Aqui é 1. Esse é o alfa de 0. Vamos calcular a derivada dessa função no zero. Então, vou pegar e derivar ela primeiro para ver essa função, a derivada em qualquer ponto. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Agora eu vou calcular essa derivada no zero. Então, vou jogar o zero aqui agora. Seno de zero é 0. Cosseno de zero é 1. Onde está esse vetor? 0, 1. O ponto 0, 1 é este, ó. Então, o vetor é este aqui. Mas você localiza ele no ponto alfa de 0. Você vê que ele é tangente mesmo, né?
E a gente tinha visto essa função aqui, na primeira vez que nós vimos, que ela é percorrida no sentido anti-horário. Vejam que o vetor, então, realmente, o vetor alfa' de t0, ele é tangente à curva e o sentido dele está de acordo com o sentido de percurso da trajetória da curva, né? Tá? Tá aqui, então. Vamos pegar outro ponto, Vamos pegar aqui o alfa de π sobre 4. Quanto é cosseno? O ponto primeiro, cosseno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2 também. Vamos calcular a derivada dessa função no π sobre 4. Né? Nós vimos aqui no 0, agora eu quero no π sobre 4. Olha, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é o ponto, é esse ponto bem aqui, ó. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. Esse é o ponto alfa de π sobre 4. E a derivada? Vamos lá. A derivada está aqui, a derivada. Seno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2, só que tem esse menos. Menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Vamos representar esse vetor. Então, eu estou nessa situação aqui. Vamos representar esse vetor. Menos raiz de 2 sobre 2. Olha, se aqui é raiz de 2 sobre 2, o menos raiz de 2 sobre 2 está bem por aqui, ó. E raiz de 2 sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, está bem aqui, ó. Então, é este vetor aqui, ó. Mas agora você pega um outro representante desse vetor localizado no ponto. Tá bom? É um vetor aqui assim, ó. Paralelo a ele. Ah, mas será que a extremidade desse vetor chega no eixo? Que ponto é esse aqui? Como é que eu faço? Como é que eu faço para descobrir? Eu somo, né? Somo. Raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2, 0. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, raiz de 2. Então, aquele ponto lá é o 0 raiz de 2. Então, é realmente 0 do x, raiz de 2 do y. Olha, se aqui é raiz de 2 sobre 2, é 2 vezes esse tamanho. Bem aqui, ó. O vetor é este. Tá? Vejam que ele é tangente à curva, o sentido dele está de acordo com o sentido da curva, tá? Todos os vetores aí da circunferência vão dar assim. As derivadas vão dar assim, tá? Vão ser assim. Isso aqui é a derivada, tá, pessoal? Isso aqui é a derivada, tá? Presta atenção, presta atenção. Eu tenho aqui uma curva, uma função dessas, tá? Tomando valores do Rn. Tenho aqui um ponto do domínio dela. Então, eu estou nesta situação aqui, ó. Aqui está o R. Tá? Aqui está o domínio dela. O A. Eu peguei um ponto T0 do domínio dela. Aí eu peguei a trajetória dela. Está aqui no Rn. Eu sempre desenho o Rn como se fosse o plano que é melhor de desenhar, mas pode ser o R3 também. Eu tenho aqui a trajetória da minha curva. Tá? Este aqui é o sentido de percurso. Bem aqui eu tenho o ponto alfa de T0. Tá? E aí eu calculo a derivada dessa função no ponto T0. Vai dar um vetor por aqui, assim, que aí eu represento ele aqui, né? Ele vai ser um vetor aqui, assim, ó. Alfa' de T0. Um vetor que é tangente à trajetória da curva
cujo sentido está de acordo com o sentido de percurso da curva. E aí, então, ele vai estar bem por aqui assim, né? Mas você considera aquele lá. Aí, então, eu pego, olha, presta atenção. Eu pego a reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor alfa-linha. Esta reta aqui. Esta reta é chamada de reta tangente à curva alfa, ou à função alfa, no ponto alfa de t0. Se eu pegar um ponto genérico dela aqui, esse ponto genérico, se for no R2 é xy, se for no R3 é xyz, depende. Se for no R4, x1, x2, x3, x4, tá? Esse ponto genérico. Pega um ponto genérico. Como é que esse ponto genérico se relaciona com este ponto e com este vetor? Desta maneira aqui, que a gente já sabe, né? Ou seja, qual é a equação vetorial dessa reta? Qual é a equação vetorial dessa reta? É x igual a alfa de t0 mais um escalar, um número. A gente sempre estava usando t, né? Mas eu já estou usando t para o parâmetro da curva. Eu vou usar outra letra agora, tá? Lambda, alfa' de t0. Essa aqui é a equação vetorial da reta, a equação vetorial da reta tangente à função alfa no ponto alfa de t0, tá? Você só tem que ver esse x aqui. Se eu tiver no R2 é xy, no R3 é xyz, tá? Então é isso, tá bom? Por exemplo. Vamos pegar a hélice. Alfa de t igual a cosseno t, seno t, t sobre 4. Tá? Eu quero a equação vetorial. E olha, a partir da equação vetorial você encontra a paramétrica, as equações simétricas, né? Eu quero a equação vetorial e as equações paramétricas da reta tangente a esta função no ponto alfa de π sobre 2. Alfa de π sobre 2, tá? O que eu preciso? Eu preciso do ponto e preciso da derivada dela no parâmetro correspondente ao ponto. Então, o ponto vou calcular logo aqui. Vou colocar π sobre 2 no lugar do t. Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. T sobre 2, tudo sobre 4, π sobre 2, tudo sobre 4, é π sobre 8. Então, já tenho o ponto. Eu preciso da derivada. Então, para calcular a derivada, eu vou calcular a derivada num ponto qualquer. Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. E derivada do t sobre 4, 1/4. Está aqui a derivada. Eu preciso dessa derivada no ponto π sobre 2. Então, eu vou pegar aqui alfa' de π sobre 2. Tá? Vai ficar aqui menos seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Então, menos 1. Cosseno de π sobre 2 é 0 e 1/4. Está aqui. Tá? Então, a equação vetorial da reta, que é tangente à hélice, no ponto alfa de π sobre 2, é isso aqui, ó. Esse cara aqui quem é? Como eu estou no espaço, ó, tenho 3 componentes, estou no espaço, então é xyz. Esse cara aqui quem é? O t0 agora é π sobre 2. É esse aqui, ó. Então é o alfa, deixa eu escrever aqui, é o alfa de π sobre 2, mais lambda alfa' de π sobre 2. Tá? Então isso aqui vai ficar xyz, alfa de π sobre 2, 0, 1, π sobre 8, mais lambda alfa'.
Menos 1, 0, 1 quarto. Tá? Essa aqui é a equação vetorial. Tá? Desenvolve a equação vetorial. Olha, eu vou somar este 0 com menos 1, só que está multiplicado por lambda. Então, 0 mais menos lambda. Fica menos lambda. Tá? Tá certo ali esse menos 1 ali? Tá. 1 mais 0, multiplicado por lambda, dá 1, dá 1. Estou achando estranho essas coisas. Deixa eu ver. É π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, seno é 1. Tá certo. E aqui, o seno de π sobre 2 é 1. Tá. Aí aqui vai ficar π sobre 8 mais 1 quarto, só que multiplicado por lambda. Lambda sobre 4. Tá? Aí eu comparo aqui, ó. Então vai ficar x igual a menos lambda, y igual a 1, e z igual a π sobre 8 mais lambda sobre 4. Tá? E essas são as equações paramétricas. A situação aí é a seguinte, ó. A situação aí é a seguinte. A situação aí é a seguinte. Eu tenho aqui o R, tenho aqui o alfa, e tenho aqui essa curva aí, que é a hélice, né? Essa é a hélice, nós vimos, ela é uma curva que ela começa aqui, aí ela dá uma volta aqui assim, passa aqui na frente. É uma curva assim, né? Esse vetor aqui, 0, 1, π sobre 8, o x é 0, o y é 1. O y é 1. Π sobre 8, digamos que esteja por aqui assim. É um ponto bem aqui, ó. O x é 0. E este vetor aqui, menos 1, 0, 1 quarto, nós já fizemos aqui também. O menos 1 está aqui no x. 0 do y. 0 do y. E 1 quarto que está bem por aqui, assim, ó. É um vetor que está aqui, assim, ó. Só que você representa ele aqui. Tá? Então, esse é o alfa' de π sobre 2. A reta tangente vai ser uma reta... Deixa eu colocar em amarelo aqui. Esse aqui, ó. A reta tangente vai ser uma reta aqui, assim. Tá? É uma situação assim, mais ou menos. Vamos ver aqui no computador. Isso. Olha, tá ali, ó. Tá aí a hélice, tá? Ó, o ponto eu desenhei em verde ali, ó, tá? E ali está o vetor, lá para trás. Esse vetor ele está no y igual a 1, no plano y igual a 1. Se você olhar de cima aqui, ó, tá? Aqui você vê, ó, é assim. Aqui é assim. Você primeiro representa o vetor na origem, né? Aí depois você desenha um outro equivalente a ele, ó. Então você vê que esses dois segmentos são equivalentes, representam o mesmo vetor alfa' de π sobre 2. Tá, eles são realmente paralelos, né? E aqui a reta tangente, tá?
a reta tangente. Tá bom? Veja que a reta é realmente tangente à curva, né? Tá? Naquele ponto lá. O ponto, eu exagerei um pouco no tamanho dele, mas que é para aparecer. Se ficar muito pequeno, não aparece, né? Olhando de cima aqui, ó. Tá? Olha, pessoal, uma última coisa. É assim, ó. Digamos agora o seguinte. Aí tem mais exemplos lá nas notas, né? Tem exercícios. Isso aí é uma coisa que de vez em quando cai em prova isso, na reta tangente. Olha, digamos agora o seguinte, olha. Agora o seguinte. Eu tenho aqui uma curva alfa e ela está definida num intervalo fechado, tomando valores no Rn. R2, R3, tá? Uma função. Uma função derivável. O que eu quero dizer com isso? Ela tem derivada em todos os pontos desse intervalo. E alfa', que é a derivada dela, contínua. Então, quando eu pego a função e derivo, eu tenho uma nova função. Essa nova função contínua, tá? Então, eu estou nessa situação aqui, ó. Aqui está o R, aqui está um intervalo AB, tá? Aqui está um intervalo AB. E aí essa minha função pega pontos daqui e transforma em pontos do Rn. Vai dar uma curva aqui. Digamos que o sentido de percurso é esse. Então aqui eu tenho alfa de A, aqui eu tenho alfa de B. Tá? E agora eu quero o comprimento dessa curva. Quanto mede essa curva? Quer dizer, se eu colocar uma linha, um fio aqui sobre ela, esticar esse fio e medir com uma régua, quanto vai dar? Entendeu? Olha, infelizmente, não vai dar tempo de eu explicar para vocês a motivação. Tem uma fórmula para esse comprimento. Tem uma fórmula. E tem uma explicação de por que essa fórmula. É uma motivação para a fórmula. Eu vou deixar como exercício para vocês lerem na nota de aula, nas notas de aula, essa motivação, tá? Eu vou já dizer a fórmula aqui e já vou sair calculando, tá bom? A motivação para a fórmula é você divide esse intervalo em vários pedaços, aí aqui vai ficar dividido em vários pedaços também, aí você vai ter uma poligonal, né? Aí o comprimento dessa poligonal é aproximadamente o comprimento da curva, aí você passa um limite no comprimento dessas poligonais, e você vai encontrar que o comprimento dessa curva, vou chamar assim, L de alfa, o comprimento da curva, é isso aqui, é a integral de A até B, o ponto que ela está definida, da norma de um vetor, esse aqui quer dizer o comprimento de um vetor, né? Qual vetor? O vetor tangente, dt. Então, se você quer calcular o comprimento de uma curva, o que você faz? Você deriva a curva. Né? A curva ela tem as suas muitas componentes aqui, né? Opa! Você tem as componentes aqui da curva. x1 de t, x2 de t, xn de t, né? E eu quero calcular o comprimento dessa curva. Entre os pontos, em geral, aparece assim, ó. Em vez de aparecer assim, a curva é dada dessa maneira.
Considere a curva alfa de t com as suas diversas componentes, o t entre A e B. Calcule o comprimento dessa curva. É isso aqui. O que você tem que fazer para calcular o comprimento? Você deriva a curva, então deriva cada componente, tá? Cada componente, tá bom? Calcula a norma dessa derivada. Esse aqui é o vetor tangente à curva em cada ponto, né? Então você calcula o módulo desse vetor. O que é isso aqui? Isso aqui é a raiz quadrada disto aqui ao quadrado, disto aqui ao quadrado, disto aqui ao quadrado. Aí vê quanto vai dar isso aqui, joga aqui nessa integral. O resultado é o comprimento, tá? É assim que a gente calcula comprimento, tá? Então a derivada, ela está presente nessa situação também de você calcular o comprimento da curva, né? Por exemplo, vamos pegar a nossa curva favorita aqui. Essa aqui, né? Curva favorita. A minha filha que fala assim, quando ela vê eu falando muito de uma coisa, essa coisa favorita, né, papai? Essa é a sua música favorita, né? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui a hélice. Seno de t, t sobre 4. E aí eu vou pegar a hélice no intervalo... Aqui, vou colocar um intervalo aqui. 0,2π. Tá? 0,2π. Olha, só por curiosidade, não precisa disso, mas vamos calcular. Quanto é o alfa de 0? Ó, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. E aqui dá 0. Então é esse ponto bem aqui, ó. 1, 0, 0. Alfa de 2π, quanto é alfa de 2π? Cosseno de 2π é 1, seno de 2π é 0, e aqui 2π dividido por 4. 2π dividido por 4 é π sobre 2. Onde está esse ponto? O x é 1, o y é 0, π sobre 2. É um ponto bem aqui, ó. Bem aqui, π sobre 2 por aqui assim. Tá? Então eu quero calcular esse comprimento aqui, ó. Eu vou aqui, saio desse ponto, que é o alfa de 0, vou aqui, passo lá por trás, chego aqui, ó, que é o alfa de 2π. Daqui para frente a hélice se repete, né? Isso aí é chamado passo da hélice. É aquela primeira volta dela, o resto é tudo repetição. Qual é o comprimento disso aí? Entendeu? Como é que eu vou calcular esse comprimento? Eu vou pegar a minha função, vou derivar. Derivada do... Já fiz umas 10 vezes isso aqui, né? Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada do t sobre 4, 1/4. Aí eu vou calcular o módulo disso aí, a norma desse vetor aqui. Vamos lá. A norma desse vetor. Então, a norma desse vetor vai ser a raiz quadrada de cada componente, né? Cada componente da derivada ao quadrado. Então, isso aí ao quadrado, menos seno de t ao quadrado, cosseno de t ao quadrado, que a gente representa assim, e 1/4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, 1 sobre 16. 16. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 16. Isso aqui vai ficar 17 sobre 16. Isso aqui vai ficar raiz de 17 sobre 4. Raiz em cima, raiz embaixo, né? Dá constante a derivada. Isso é muito raro. Quando acontece isso, você dá pulos de alegria. Porque você vai integrar uma constante. Entendeu? Então, quer dizer, o vetor tangente, olha que curioso nessa curva. O vetor tangente a essa curva em todos os pontos
tem sempre o mesmo tamanho. Ele não muda de tamanho, né? Tá? E aí, então, eu quero o comprimento dela. Vai ser a integral de 0 a 2π da norma de alfa' de t dt. Então, vai ser a integral de 0 a 2π. Essa norma aqui, calculamos, é esse número. dt. É uma constante, sai da integral, né? Quanto é essa integral, pessoal, de cabeça? Quanto é essa integral, o resultado dela? Integral de 1, de 0 a 2π, quanto é? Hein? Um corajoso para falar aqui no microfone. Nem assim. Uma corajosa. Olha. Égua. Olha. Quem foi o professor de cálculo 1 de vocês? Eu vou falar para ele. Olha, isso aqui é 1 aqui, né? Integral de 1 é t. De 0 a 2π. Substitui o 2π, que é no lugar do t, que vai dar 2π, menos substitui o 0. 2π menos 0. Então isso aqui vai ficar raiz de vezes 2π, tá? Simplifica aqui. Isso aqui vai ficar raiz de 17 sobre π, tudo sobre 2, tá? Esse é o comprimento daquela curva ali naquele pedaço, daquele passo da hélice, tá? Olhem aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Eu comecei nesse ponto, é o ponto 1, 0, 0, e termino nesse ponto, que é o ponto 1, 0, π sobre 2. Aí eu calculei esse comprimento aqui. O primeiro laço da mola, né? O comprimento, se você pegar uma linha aqui, colocar aqui em cima, esticar essa linha e pegar uma régua e medir, vai dar ali raiz de 17 vezes π sobre 2, tá? Ó, mas olha, pessoal, presta atenção nisso. Esse negócio de comprimento tem caído muito em prova, tá? Tem caído. Estou avisando logo, né? A minha mãe dizia, quem avisa amigo é, né? Ó. Olha. Mas sabe o que acontece? Esse exemplo é muito simples. Muito simples. Porque o módulo deu uma constante. Em geral, o módulo não dá uma constante, dá raiz de alguma coisa. E você tem que integrar essa raiz. E integrar raiz é complicado. Entendeu? Olhem lá nas provas antigas, os exemplos de curva que tem lá para calcular comprimento. E os exemplos que tem contextualizado. Eu tenho uma partícula que se desloca no espaço de acordo com a expressão, e uma outra também de acordo com outra expressão. Elas colidem num ponto. Calcule o instante da colisão. Calcule a distância percorrida por cada uma, desde o instante t0 até o ponto de colisão. Tem esses exemplos lá, e coisas que caíram em prova, essas coisas, tá? Então estudem, contem com a ajuda dos nossos amigos aqui, ó. Eles são craques, tá? Por hoje tá bom.